Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, 22 de março de 2024, estamos abrindo mais um trabalho do Trevo Sagrado. Vamos elevar nossa prece habitual ao Criador. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós e porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade, de justiça. Confiamos, pois, ao Senhor de todas as coisas da tua presença entre nós. E temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. E assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo e de todas as potências criadoras que nos cercam e nos dirigem, estão abertos trabalhos virtuais da loja exotérica seredista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais, da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os nossos guias, protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Deste modo, estão abertos os nossos trabalhos na parte material. Pronto, Rafael, anuncia qual é o seu tema e depois
Então vamos. Pronto, meus irmãos, muito boa noite, né? Hoje a gente vai ter essa partilha aqui, não é propriamente uma palestra, né? O tema sugerido foi sobre verdade. Você a possui? Mas uma partilha e eu poderia até solicitar aos irmãos aí que pode perguntar durante o momento que eu estiver compartilhando, porque isso vai gerar uma interação maior para a gente fazer de uma forma diferente também, se vocês não acharem ruim. Então, eu falando sobre esse tema verdade, eu queria trazer aqui um texto. Eu posso compartilhar uma tela aqui, Trifão? Tá liberado aí para Pode, compartilhar? pode, Vou né? compartilhar Ok, pode aqui. seguir. Deixa eu compartilhar aqui uma tela. Tá todo mundo vendo aí? Vamos. Pronto, isso é um trecho do livro que chama A Coragem de Não Agradar, né? E eu trouxe isso aqui porque vai entrar também no assunto que a gente está tratando aqui. Então vamos lá. Isso aqui é um debate. Todo esse livro é um jovem conversando com um filósofo. E só para entender um pouco a narrativa, o jovem ele é muito pessimista, né? Porque esse trecho aqui já está lá quase no meio do livro. E o jovem é muito pessimista e ele vai buscando alguém que traga uma visão para ele otimista e ele sempre continua com a visão negativa, que as coisas são difíceis, até que ele encontra esse filósofo e os dois começam a conversar. E aí eu tirei um trecho aqui que é útil para a gente. Então, o filósofo falou: não vivemos em um mundo objetivo, mas em um mundo subjetivo ao qual damos sentido. O mundo que você vê é diferente daquele que eu vejo e impossível de compartilhar com qualquer pessoa. Então, o jovem pergunta: como isso é possível? Você e eu estamos vivendo no mesmo país, na mesma época, e estamos vendo as mesmas coisas. O filósofo diz: sim, mas preste atenção. Você já bebeu água que acabou de ser tirada do poço? Alguém que falou aí que a tela não está sendo compartilhada. Não está sendo compartilhada? Todos estão vendo a tela? Que para mim tá normal, compartilhado. Alguém falou aí no chat que não estava sendo, mas tudo bem, vamos continuar então. Então o filósofo trouxe a questão para ele, né? Você já bebeu água que acabou de ser tirada do poço? O jovem falou, sim, faz muito tempo. Havia um poço na casa da minha avó, no interior. Eu lembro que eu gostava de beber aquela água fresquinha nos dias quentes de verão. Então, o filósofo perguntou: você já deve saber que a água de poço permanece praticamente o ano inteiro na mesma temperatura, 18 graus, mas quando você bebe a água no verão, ela parece fresca. Já quando bebe a água no inverno, parece morna. Embora seja a mesma água, aos mesmos 18 graus que marca o termômetro, a sensação varia de acordo com a estação do ano. E o jovem fala: isso é uma ilusão causada pela mudança de temperatura do ambiente. O filósofo fala: não, não é uma ilusão. Para você, naquele momento, o frescor ou calor da água é um fato inegável. É isso que significa viver em um mundo subjetivo. A maneira como vemos as coisas é tudo. Neste momento, o mundo lhe parece um caos complicado e misterioso. Ele está falando isso porque o jovem é pessimista o tempo todo, né? E ele fala: o mundo lhe parece um caos complicado e misterioso. Mas se você puder mudar seu modo de pensar, ele parecerá simples. Não se trata de como o mundo é, mas de como você é. E aí o jovem pergunta para ele, né? Então, como é que eu sou? Como eu sou? E o filósofo diz: imagino que para você é tão natural enxergar o mundo através de óculos de sol que tudo acaba parecendo escuro. Se é isso, em vez de lamentar a escuridão do mundo, você poderia tirar os óculos. Talvez o mundo pareça terrivelmente brilhante e você acabe fechando os olhos sem querer, ou talvez queira colocar os óculos de volta. Mas será que consegue tirá-los para começo de conversa? Né? Para começo de conversa, será que você consegue se despir da sua crença, do que você já vem carregando? Consegue olhar direto para o mundo sem filtro? Você tem essa coragem? Então, achei interessante trazer essa passagem aqui, porque ele coloca como um aspecto de coragem, você ser capaz de ver através dos olhos do outro, você, apesar de ter suas crenças, apesar de ter suas convicções, você ser capaz de ver outras crenças, né? De você se colocar à disposição. Eu vejo esse aspecto da verdade, eu vou compartilhar a partir da minha experiência.
eu vejo que cada um tem a sua própria verdade, né? Isso é uma coisa muito perceptível e todo mundo tem viés. Não existe esse que não tenha viés. Qualquer pessoa que for contar uma história, que for contar uma narrativa, ela tem um ponto de referência. Ela está partindo de algo. É como um músico que, quando você vai entrevistar, ele fala: as minhas influências foi Caetano Veloso, as minhas influências eu ouvi tal coisa e tal coisa, então aquilo influenciou para essa criação que ele faz hoje. Então, todos nós temos uma. Eu usei essa palavra viés, mas no sentido que a gente já tem determinadas maneiras de pensar e crenças mesmo, que faz com que a gente aponte para um lado, que faz com que a gente tire determinadas conclusões. E eu não estou entrando no aspecto se esse viés está correto ou se está errado, né? Isso aí cada um tem que julgar por si só, mas uma compreensão, você realmente entender que nós temos viés, né? Nós estamos enviesados através das influências que foram expostas daquilo que a gente teve contato, né? Como se fosse bolhas, né? São campos de conhecimento. Você vê tanta discussão aqui no país, uns são de direita, outros são de esquerda, e se você for parar para assistir coisas de direita, você termina achando lógica naquilo. Quando você assiste, você fala: "Ah, tem sentido isso, tem lógica." E se você se para assistir coisas da esquerda, você também acha lógica, né? Então, se você olha de uma visão mais neutra, você consegue entender. Eu falo: eu consigo entender por que essas pessoas pensam desse jeito e consigo entender por que essas pessoas de cá pensam desse jeito, né? E essas lógicas têm coisas mais abaixo, que são as crenças, né? As crenças que faz eu criar determinados processos lógicos, e essas crenças foram colocadas na gente, é como uma programação mental, desde que a gente nasceu, né? A gente vem sendo programado, né? Essa máquina aqui é um incrível computador. Ainda ontem a gente estava compartilhando uma aula no Trevo sobre mente, né? A aula de ontem, o tema era mente, e a gente falando como a mente sendo o software e o cérebro sendo o hardware, né? Um hardware de computador. E esse software, mente, é porque é algo que você não pode tocar, né? Assim como o software do computador, eu não posso tocar no Windows, né? É algo que está virtual, é um sistema que está instalado ali. Então, imagina uma criança, você pega um bebezinho, né, que ela tem ali um software quase sem nada programado. Então, ela está sendo programada o tempo todo, as crenças dela, o que que ela vai acreditar, até um pouco da forma lógica dela pensar está sendo programada. E a gente vê isso quando muda de um país para o outro, como as pessoas são diferentes. Alguém falou aí no chat. Ah, obrigado, minha irmã. Gratidão. É como se fosse bolhas, né? Trazendo para uma essência melhor. Sempre nós estamos dentro de uma bolha. É impossível você acessar o todo. O todo é o absoluto, é Deus, né? Só Deus tem o acesso ao tudo. Nós estamos em bolhas, né? Estamos compartimentados. Então, essa nossa verdade também é compartimentada, né? Imagine, por exemplo, você está lá numa bolha no ventre de sua mãe, já é uma bolha. Quando você fura aquela bolha, que você sai daquele ventre, você já cai em outra bolha, né? Sua família é uma bolha, né? Aquela família que vai lhe cuidar, elas têm determinados comportamentos, eles têm determinadas crenças que vai influenciar você. O bairro onde você vive também é uma bolha, seus amigos de escola são uma bolha, né? A gente for pensar que na língua portuguesa é uma bolha, né? Que só de eu estar nessa bolha, né? Eu, por exemplo, que eu não sei outro idioma ainda, eu sei o quão limitado estou, né, que eu só tenho acesso, tudo de informação do mundo, do planeta que eu tenho acesso, é através da língua portuguesa, e o quão isso me torna limitado, por o simples fato de eu não acessar um outro campo de conhecimento, né, que é o inglês. Então, todo mundo está dentro de uma bolha, você fura a bolha, automaticamente você cai em outra, né? O máximo que a gente pode fazer é expandir essa bolha, e essas bolhas, elas detêm suas próprias verdades, né? Se a gente for entrar também para o campo de religiões, são bolhas, né? E eu não estou aqui, meus irmãos, eu não estou em momento algum colocando qual que está certo e qual que está errado. A gente só está fazendo um revolvimento sobre um reconhecimento de que existe esses campos de conhecimento, né? E são campos fechados e são campos que têm seus próprios códigos de conduta e têm suas próprias crenças e têm suas próprias verdades. E quando você passeia por essas bolhas, você pode perceber isso. Então, imagine, a gente tem aqui no Brasil, a maior parte da população é cristã, é uma bolha. O cristianismo é uma bolha, quando eu uso a palavra bolha, eu quero dizer ali um campo de conhecimento, né? Um campo que eu tive acesso, que eu vou ter percepções a partir daquilo. Quem nasce na Índia não
não sei se vai ter contato com a bolha do cristianismo, porque isso não é uma bolha lá forte, né? Ela vai ter contato com outras bolhas, né? Assim como quem nasce na China ou na Tailândia. O fato é que quando você vai conversar e você vai revolver sobre algum assunto com as pessoas, você vê o quanto que elas são limitadas pelas bolhas que elas estão inseridas, né? O quanto que a nossa percepção às vezes, pequena, de você estar preso ali naquela bolha e você não quer nem sair para ver outras coisas, né? Quando eu estou no meio dos nossos irmãos cristãos evangélicos, né, e eu escuto muito eles falarem assim, a fé vem pelo ouvir, né? Então, quando você escuta algo, você está passando por um processo ali doutrinatório, que aquilo vai ter uma lógica, né? Ok, você escuta aquilo com uma lógica, e aquilo vai se tornando a sua verdade. Eu me lembro de um professor que eu tinha de cursinho, que ele era professor de história e advogado, e ele falava assim: a verdade é de quem tem o melhor discurso, né? E eu achava horrível isso. Ele sempre falava isso: a verdade é de quem tem o melhor discurso. E é mesmo, né? É um discurso lógico, é apresentado, e muitas pessoas vão comprar aquela ideia, né? Então, eu costumo até falar assim que lógica pode ser também uma coisa perigosa, né? Porque quem é que tem esse sensor tão afinado e tão apurado assim a ponto de você dizer que essa lógica que eu entrei não tem incoerências? Até porque o que é que eu uso para medir se algo é incoerente ou não, né? Todo mundo tem pontos de referência. E eu não estou fora disso, né? Eu tenho um viés, ainda vou falar qual é o meu viés aqui. Todos têm pontos de referência, né? Sem ponto de referência você não é nada, você não é ninguém, né? Meu ponto de referência hoje mais forte são as virtudes. Então, qualquer coisa que não tiver virtudes, né, aquilo vai me parecer como errado, né? E todo o revolvimento que eu fizer vai ter que ser apontando para as virtudes, vai ter que ser apontando para a paz, para o amor, para o equilíbrio, vai ter que ser apontando para as... Esse é meu viés. Só que tem pessoas que elas não sabem que tem viés, né? Elas estão presas e ela nem sabe que está enviesada, e é impossível você não ter viés, né? Novamente eu falo aqui, quando eu estou usando a palavra viés, mostrando ali os seus pontos de referência, quais são suas influências, né? De onde você veio, né? Tem uma frase na espiritualidade hindu que diz assim: você só cria os seus iguais, você sempre cria os seus iguais. Então, você, quando está defendendo, você está falando algo, não deixa de ser uma defesa, né? Você está argumentando, você está defendendo algo, e isso tem a ver com as suas verdades, tem a ver com as suas influências, que não é uma verdade absoluta. Eu acho que o mais que eu gostaria de trazer aqui, essa partilha, é ver que esse campo de conhecimento que eu estou não é uma verdade absoluta. Em que sentido que não é uma verdade absoluta? Porque, primeiro, que eu não acessei essas outras verdades, né? Depois que a gente sabe que nós estamos em progresso, né? A gente está numa caminhada de progresso, então isso que eu chamo de verdade hoje, será que daqui a 100 anos as pessoas vão estar chamando de verdade? Né? Será que não vai nenhuma coisinha vai ter mexido, não vai ter nenhuma contradiçãozinha que hoje eu considero correta, que daqui a 50 anos o pessoal vai ver e vai dizer, pô, não era bem assim. Então, e tá tudo bem você ter um ponto de referência, não tem problema você ter um ponto de referência. E não sou eu que vou dizer aqui nesse momento o que que é verdade, porque no final das contas eu vejo que cada um tem que ver por si só. Esse é o mais, que eu acho mais respeitoso e mais conclusivo. Olhe tudo, veja tudo e veja por si só, sinta por si só, porque até isso que você vai tomar como verdade, né, tem a ver com o papel que você veio desempenhar. E eu queria abrir aqui um outro texto. Vou abrir um outro compartilhamento de tela, viu, Trifão? Deixa eu abrir aqui. Essa aqui é do livro Moral e Dogma, de Albert Pike. E eu peguei um pedacinho aí só para a gente trazer para essa coisa, né? Do que é verdade, do que é. Porque quando ele fala dos símbolos, e quando ele fala do símbolo, porque a palavra também é um símbolo, né? E aí já estou entrando num outro aspecto, né? Que quando eu falo algo, como que eu sei se a pessoa entende aquela palavra da mesma forma como eu entendo? Né? É como se fossem idiomas diferentes, né? Se eu falar em português, a pessoa não sabe a minha língua, eu não sei como ela vai entender aquilo. Então, quando eu estou nessas bolhas, né, você está numa esfera de conhecimento, né? Qual é um exemplo que eu posso dar bem prático aqui para a nossa realidade, até a realidade do trevo? O trevo, quando ele usa a palavra
espírito, quando ele usa a palavra alma, em outras bolhas que eu participo, as pessoas usam outra palavra. E não se trata de ter uma guerra de palavras, não é sobre isso. Entendeu? A gente não vai ficar brigando porque um usa uma palavra tal, outro usa uma outra palavra. E até isso me vem muito um sentimento de eu quero entender a essência. Para mim, não importa a palavra que a pessoa está usando. Né? E é como se houvesse um coração ensinável. A gente deve buscar entender a essência e não estar guerreando por palavras que seriam uma coisa rasa, né? Então, aí ele traz essa questão do símbolo aqui nesse texto. Imagina um símbolo, quão vai ser diversa a sua interpretação. Uma pessoa vai interpretar de um jeito, outra cultura vai interpretar de outro jeito. Então, ele traz aqui o Albert Pike nesse texto, né? Apresentar um símbolo visível aos olhos de outra pessoa não é necessariamente informá-lo do significado que esse símbolo tem para você. Daí que o filósofo logo acrescenta aos símbolos explicações dirigidas ao ouvido, suscetíveis de maior precisão, mas menos eficazes e impressionantes do que as formas pintadas ou esculpidas que ele se esforçava por explicar. A partir dessas explicações, cresceu gradualmente uma variedade de narrações, cujo verdadeiro objeto e significado foram gradualmente esquecidos ou perdidos em contradições e incongruências. Eu vou continuar aqui um outro. Isso aí é um pedaço do livro, aí eu vou pular para uma outra parte do livro, que tem um texto também interessante. Quando ele diz assim: Pois assim como acontece com o símbolo visível, o mesmo ocorre com a palavra. Pronunciá-la para você não informa o significado exato que ela tem para mim, e assim a religião e a filosofia tornaram-se, em grande medida, disputas quanto ao significado das palavras. Então, vou encerrar aqui o compartilhamento. Então, era sobre essa questão dos símbolos, né? Quando eu estou falando uma palavra, como que a outra pessoa, dependendo do ponto de referência que ela tem, dependendo da linguagem, eu estou usando essa palavra linguagem, mas dependendo das influências, né? Como que ela vai me ouvir? Então, e quando você passeia pelas religiões mesmo, você pode ver isso muito claramente, de a palavra que é numa religião não é a palavra que é na outra, mas se você tiver um coração ensinável e você tentar olhar para o sentimento que tem aquilo ali, ou o significado por trás, né, você entende que são só palavras diferentes, né, muitas vezes estão explicando a mesma coisa, né, tem uma frase nas religiões hindu que as pessoas falam assim, o A, né, WHA, e essa frase remete a pessoa está maravilhada, a pessoa está tendo uma experiência de êxtase, ou para outros significados, mas a pessoa está maravilhada, e a pessoa fala uau, uau, isso é uma coisa da Índia. E eu percebi, eu frequentando aqui os irmãos, eu percebi como a palavra aleluia, dentro de um contexto cristão evangélico, como tem um significado parecido. E não é um significado que você vai encontrar em tradução, né? Nenhum dicionário, nada vai traduzir dessa forma, porque não é literal. É uma coisa de sentimento, é você estar lá e sentir o que que essa alma ela quer falar quando ela exprime essa palavra. Então você vai meio que pegando o sentimento daquilo ali e você vai entendendo, porque não é sobre brigar, né? É sobre a gente entrar e perceber e ver como aquela outra alma sente. Então, quando eu trouxe esse assunto da verdade, né, quem que tem a verdade? Às vezes a gente está brigando por uma verdade tão rasa, que são a verdade do significado das palavras, né? Então a gente vai, é como se fosse uma língua tentando debater com a outra, a minha língua é melhor ou mais correta. Dentro disso aí, dessas bolhas, eu vejo também que quando a gente vai aprender algo novo, praticamente não estamos aprendendo, né? É uma coisa que diz também na literatura hindu, que você simplesmente coloca algo na frente da pessoa e ela vai reconhecer aquilo ou não, né? Isso está trazendo a ideia de que nós já temos uma bagagem gravada, né? A gente já tem, né? Nós temos memórias, nós temos arquivos. Então, é uma frase que diz lá na filosofia hindu, diz assim, ninguém ensina nada para ninguém, né? Como é que ninguém ensina nada para ninguém? É porque a gente coloca só o conhecimento na frente da pessoa e a pessoa reconhece ou não, né? E mesmo esse reconhecimento vai ser a partir das impressões que aquela alma carrega, né? Então, é meio que sutil isso. Você está falando algo, mas a cada pessoa aqui nessa sala está me escutando de uma forma, porque elas estão me escutando com o que ela carrega, com a base de dados dela, com o HD dela.
Então é isso, quando eu trouxe essa questão da verdade, você a possui, né? Porque nós temos a nossa verdade que você vai se identificar e devemos ter, né, algo com que você se identifique, com que pareça verdadeiro para você. Mas a gente tem também a percepção que ainda é limitada. Essa minha percepção que me parece correto hoje, talvez não me pareça correto amanhã. Talvez, e eu espero que amanhã eu expanda mais e que expanda cada vez mais, e a gente sabe que é real isso, né? Que essas nossas verdades, algumas vão se remodelando, se assim você se permitir, né? E acessar outros campos, e você ir furando as bolhas, né? Sempre você vai estar dentro de uma bolha, né? Isso é fato. Por último, você está dentro da bolha terrestre, até que você saia daqui. Então, a gente é limitado, a gente não acessa o todo, né? A gente acessa partículas, né? A gente acessa uma esfera ali de conhecimento e que não sejamos rasos, que não sejamos, que não tenhamos esse pensamento de que eu já acessei o todo, né? Que a verdade que eu tenho hoje é a mais correta, que né, eu tenho as minhas verdades, né? Mas eu estou o tempo todo eu querendo ver novas verdades e é um sentimento que me tem de ver, como se eu dissesse assim, deixe-me ver como esse irmão pensa. Ah, eu quero ver como esse irmão, por exemplo, eu tenho minha forma de me conectar com Deus, mas eu acho tão legal chegar para outra, deixa eu ver como essa pessoa se conecta com Deus, como é para você, né? E a gente cresce a partir disso. Às vezes você acrescenta algo para você e aquela pessoa está vindo de outra base de dados, de outras bolhas, né? Ou talvez não, ou talvez você não acrescente, mas a gente ter esses contatos com diferentes bolhas possibilita de você ir furando e até de você entender o outro, né? Você entender através dessa tradução de significado das palavras, né? Quando me vem essa coisa de significado das palavras, eu penso muito num bebê. Imagina um bebê, ele aprendendo um novo idioma, né? Que algo magnífico é um bebê aprendendo um idioma, porque para a gente aprender um idioma, você vai traduzir palavras, né? Nós vamos traduzir palavras, a gente vai ver a cadeira, como é cadeira nesse idioma, é, régua, como é régua nesse idioma, água, como é água nesse idioma. E um bebê, ele não tem uma base prévia para ele traduzir, ele vai ter que pegar as coisas no ar. E aí você vê, às vezes, um bebê com 3 anos, uma criancinha já está falando tudo o idioma do país que ela nasceu. Então, imagine o nível de percepção, quão aberta ela está. Às vezes você olha para um bebê, o bebê fica parado assim, olhando para você, como se ele estivesse ali lhe adorando, né? Mas ele está com atenção plena, ele está 100% de atenção em você e ele está pegando coisas ali no ar, né? Você emite um som lá, você fala obrigado, né? Como que ele vai saber o que é obrigado? Né? Como que ele vai fazer referências? Então, na cabeça dele é como se assim, esse sonzinho que saiu da boca dessa pessoa aí carrega que sentimento, né? É muito louco isso, você pensar como ele vai pegando o sentimento das palavras. Óbvio que a criança cresce e fica perguntando, o que quer dizer tal palavra? O que quer dizer tal palavra? Mas, no geral, você vê uma criança de 3 anos, às vezes, falando, né, argumentando com você. Então, é incrível isso, como eles, por percepção, né, por sentir, né? Então, eu vejo que a gente pode fazer isso com outras esferas de conhecimento, não trazer aqueles termos que a gente já trouxe ali arraigado, mas se permitir também, né? Deixe-me ver quando a pessoa fala essa palavra, qual é o sentimento que ela quer colocar, né, por trás daquilo ali, né? Então é isso, o que eu tinha para partilhar era isso. Eu queria abrir, talvez antes da hora, para perguntas, mas a gente vai crescendo aqui à medida que tiver alguma pergunta, algum questionamento. Alguém quer falar aí? O problema disso é que nós temos um horário para encerrar a reunião e depois fazer a partilha, abrir para as perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocá-la no chat, por exemplo, que aí você vai vendo e respondendo. Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa no chat. Não, acho que por enquanto não. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar um trechinho aqui de um vídeo que eu tinha separado. Deixa eu ver se vai dar certo aqui, que fala sobre essa questão também. Compartilhamento de tela, peraí.
Well, a long time ago, young man, I uh, I realized after much trial and error that in a cartoon, E parece que não está passando, né, gente? Ah, talvez tenha alguma questão aqui autoral. Não sei, deixa eu ver aqui, pelo menos se a gente pega só a legenda, então. I Uhum. realized Mas vamos pegar então só a legenda. É um texto de 30 well, segundos só. when I was an attorney a long time ago, young man, I uh, I realized after much trial and error that in a cartoon, whoever tells the best story wins. Non lawyer like fashion, I give you that scrap of wisdom free of charge. Desculpa não ter passado aí o vídeo, eu devia ter testado antes. Eu achei que compartilharia, deve ter alguma coisa de direito autoral, que a tela ficou preta. Mas era trazendo esse um trecho, né, de um filme que, num determinado momento, ele vem para uma consultoria com um advogado experiente, e aí ele fala disso. Não, a verdade é de quem contar a melhor história, né? Você vê quão tá impuro isso, né? Que quanta mistura tem isso, essa questão do que é verdade, né? A pessoa conta uma história, ela vai criar um processo lógico, né? E as pessoas vão olhar, vão dizer, olha, tem lógica isso que ele está contando, e vai tomar aquilo como verdade, né? E às vezes eu falo isso também, que lógica é uma coisa perigosa. Perigosa em que sentido? Porque não é só por ter lógica que aquilo é uma verdade, né? Uma pessoa muito inteligente pode criar uma coisa lógica e a pessoa olhar e achar legal e começar a seguir. Então, meu viés, por exemplo, não é se tem lógica. Eu não considero algo verdadeiro para mim por ter lógica ou não. Meu viés é se tem virtudes, né? É tipo, se eu ver um processo lógico, essa lógica aí tem paz, né? Essa lógica daí tem amor, essa lógica daí tem as virtudes universais, então aí eu tomo aquilo como verdade para mim. E cada um de nós usa o seu próprio filtro, né? Esse é o filtro que eu me identifico, né? Que me parece verdadeiro. Mas é isso, são pontos de vista, e é como se a gente for entrar em religião ou outra, cada um vai ter seu ponto de vista. Se a gente for ler o conceito do que é verdade, eu tinha aberto até aqui no Wikipédia, eu achei interessante como o Wikipédia definiu. Deixa eu ver aqui, vou compartilhar aqui a tela. Tá dando para ver aí? Tá compartilhado? Ah, tá, sim. Então, ele botou aqui: a verdade é geralmente considerada o oposto da falsidade. Ela também pode ser respostas lógicas resultantes do exame de todos os fatos e dados, uma conclusão baseada na evidência. Não, aí ele começa a trazer uma ressalva interessante, ó, não influenciada pelo desejo. E que quando que não é influenciada pelo desejo, gente? Sempre temos um viés, né? Você está apontando as pessoas para algo, não influenciada pelo desejo, não influenciada pela autoridade, não influenciada por preconceitos, um fato inevitável, sem importar como se chegou a ele, né? E tem um outro texto aqui embaixo do Nietzsche, que ele fala que, assim, ó, para Nietzsche, por exemplo, a verdade é um ponto de vista. Ele não define nem aceita uma definição de verdade, porque não se pode alcançar uma certeza sobre a definição do oposto da mentira. E aí é um texto dele, né, que chama Como Filosofar com o Martelo. Então é isso, era para trazer essas ponderações. Quando a gente fala que algo é verdadeiro, a gente sabe que é verdadeiro até certo ponto, porque nós estamos evoluindo, que obviamente temos que ter a nossa própria verdade, porque sem verdade você não tem ponto de referência, mas de a gente também está disposto a crescer, né, e abrir, e de repente até mudar algum ponto de referência que eu tenha. E é isso. Eu acho que era isso, senhor Ernesto. Já está dando horário também, Tudo bem, que aí a gente como ele tem tinha mais antes. horário para perguntas, Certo. certo?
Eu vou fechar, então, essa parte do trabalho e logo depois a gente abre para as perguntas. Certo. Então, vamos fazer a prece de encerramento. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder, de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica CBDista, o Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e a nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até a próxima semana com um novo tema. Agora vou parar a gravação.